Pronto, gravando. Então, referente às últimas aulas, a gente começou a ver a parte de mecânica dos fluidos, né? Demos uma leve introdução. Então, só relembrando, mecânica dos fluidos é o estudo do comportamento mecânico de um fluido. Ou seja, o que se define como fluido? Fluido é qualquer coisa que possa se movimentar, possa se moldar, né? Então, em exemplo a um fluido, nós temos aí um líquido ou um gás, por exemplo. Então, sempre que eu estiver falando de um fluido, eu posso estar falando aí de um líquido ou de um gás. Pode ser a água, pode ser vapor de água, né? Ambos são aí fluidos. E para a gente poder determinar um fluido, ou seja, para a gente poder entender, compreender como um fluido funciona, a gente vai estudar primeiro o que a gente chama de hidrostática. Ou o que é hidrostática? Hidrostática são ele parado. É igual quando a gente estuda cinemática, que é o movimento, depois a gente estuda dinâmica, né? Estática e dinâmica é o mesmo conceito, né? No caso estática, a gente estuda a parte de força, né? E aí, qual é a ideia? Para eu poder entender sobre um fluido, eu preciso de algumas informações. Dentre elas, eu preciso saber o volume, eu preciso saber a temperatura dela, eu preciso saber a pressão, o número de mols, a viscosidade, entre outras categorias. Isso vai depender, claro, do que eu estiver analisando, né? Igual quando a gente faz um exercício de mecânica, às vezes eu não preciso da aceleração, às vezes ele pede aceleração, às vezes ele pede distância. Então, para cada exercício, eu vou ter parâmetros que vão ser fundamentais para resolver aquela questão, ou aquele problema, digamos assim. Então, vamos lá. Primeiro, iniciando o volume. Volume, a gente viu ali, que é o espaço ocupado por um fluido, né? O espaço geométrico, né? Ocupado por qualquer coisa, a gente chama ali de volume. E aí, vimos também que isso pode ser dado em várias unidades de medidas, né? Temos ali o litro, decímetro, mililitro e por aí vai. A unidade no sistema internacional, o sistema padrão, é o nosso metro cúbico. Então a gente vai sempre trabalhar com metro cúbico. O outro cara que a gente tem é a temperatura. A temperatura é algo que a gente não vai se aprofundar muito, mas a temperatura ela tem uma unidade padrão que é medida em Kelvin, né? E isso é muito importante porque imagina, por exemplo, que eu estou trabalhando, sei lá, um sistema de refrigeração de um carro, e esse carro, a água, né? Refrigeração a água, e essa água evapora. Então todo o meu sistema ele vai mudar. Ele vai ter um comportamento totalmente diferente. Então faz sim influência eu saber a temperatura desse cara. Vimos a questão de pressão. Pressão, ele nada mais é do que uma força aplicada sobre uma área. Então, a gente viu ali várias unidades, né, de pressão. A pressão geralmente ele trabalha muito, depende muito do que você estiver trabalhando com ela. Por exemplo, quando você lida com a parte mecânica estrutural, digamos que eu vou construir uma estrutura, algo do tipo, a unidade que a gente trabalha a pressão, ela é o quilopascal ou megapascal, né? A gente mede em pascal quando a gente vai lidar com pressão aplicada, né? Por exemplo, para poder calcular a força e tudo mais, a gente utiliza, em estrutura civil, a gente utiliza em pascal. Mas, por exemplo, se eu for calibrar o meu pneu da minha moto, do carro, eu vou lidar com outra unidade de medida. E essa outra unidade de medida, ele é o PSI. Então, se eu for lidar, por exemplo, com o vento, né, velocidade do vento e tudo mais, a gente lida com bar, que é outra forma de medição. Então, vamos no passo a passo. Vamos definir aqui o primeiro conceito, que é a ATM. Então, ATM é uma pressão atmosférica. O que significa pressão atmosférica? Deixa eu ver se eu acho aqui uma fotinha bonitinha. Mas a pressão atmosférica é a
pressão que eu tenho a nível do mar. Então, deixa eu ver, não estou achando nada. E ele nada mais é do que a quantidade de ar que a gente tem na nossa cabeça. Né? Então, por exemplo, a pressão atmosférica é exatamente isso aqui, ó. Eita! Nunca apareceu aquilo ali. Então, a pressão atmosférica é a pressão, deixa eu melhorar aqui, é a pressão gerada pela atmosfera, ou seja, o ar. Então, ao nível do mar, a pressão é igual a 1 atm, que isso é igual a 10 elevado a 5 pascal. Então, ao nível do mar, repara que a coluna de ar que a gente vai ter, ela é muito maior, né, do que se eu tiver lá em cima, na montanha, ou no caso aqui, né, em Friburgo / Bom Jardim, Cordeiro e regiões adjacentes. Então a pressão atmosférica ela é exatamente esse cara. E aí a gente chama esse cara de PATM, pressão atmosférica, né? Geralmente pressão a gente chama pela letra P, e PATM é a pressão atmosférica. Então existe outros tipos de pressões que a gente chama de pressão absoluta, pressão mamométrica e pressão relativa. Então deixa eu pegar aqui uma fotinho. Vamos ver se ele carrega, que vai facilitar a identificação de cada uma delas. Então, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos a pressão absoluta, a pressão relativa, pressão atmosférica, e aí pensa o seguinte: a pressão atmosférica é o que vai estar medindo lá no barômetro. E aí, digamos que eu vou medir uma pressão de alguma coisa. Então, digamos que eu estou medindo a pressão do pneu ali, da minha moto. Quando eu vou medir a pressão do pneu da minha moto, eu já estou levando em consideração a minha pressão atmosférica. Então, esse cara, ele é uma pressão absoluta. Por quê? Porque eu já levo em consideração, na hora de medir, a pressão que o meu ar vai ter. Então, isso é uma pressão absoluta. Pressão relativa, ela vai ser uma pressão que é medida para aquele caso. Então, por exemplo, a pressão que vai ser exercida no pneu, tirando a pressão atmosférica, ou seja, eu não levo em consideração a pressão atmosférica. Então, por exemplo, se eu estiver na praia, se eu estiver aqui no alto da montanha, no Everest, a pressão relativa ela vai ser a mesma, mas a pressão atmosférica não. Exatamente porque a pressão atmosférica, ou melhor, a pressão absoluta, ela vai levar em consideração a pressão atmosférica. Né? Então aqui, ó, aqui no caso é a pressão relativa, então só para a gente poder definir. Isso aí. Pressão absoluta a gente chama de PABS.
pressão absoluta. E pressão relativa, opa, P relativo. Eu acho que é só PRE, que é tão raro você utilizar a pressão. Bom, de qualquer forma vai ficar sendo essa letra, porque não muda muita coisa não. Então, eu tenho aqui uma outra foto que ajuda um pouquinho melhor. Então a gente tem ali, ó. Não ficou bom. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse cara. Nossa, foto é horrível. Não, deixa eu ver. Aqui. Então, para a gente ter uma noção. Então, pressão absoluta é o que vai pegar tudo. Pressão mamométrica ou relativa é a pressão que eu vou medir naquele cara ali, sem levar em consideração a pressão atmosférica. Né? Então, vai ser exatamente essa relação que você mostrou, Guilherme. Então, deixa eu só escrever aqui. Botar aqui embaixo. Pressão relativa é igual a pressão manométrica. Manométrica é porque a gente mede com um mamômetro, né? Como é medida a pressão. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui minha pressão atmosférica, ou melhor, minha pressão absoluta, ela vai ser minha pressão atmosférica mais a minha pressão relativa. Isso aqui é muito importante a gente saber para ter noção do que a gente está lidando, ou seja, qual pressão a gente está utilizando na hora de fazer as contas. Né? Porque dependendo do exemplo, eu posso ter um sistema que ele pode estar aberto, ele pode estar fechado. Né? Eu tenho que levar isso em consideração. Por exemplo, o cara que vai construir e projetar uma bomba. Né? No caso, quando eu falo bomba, eu digo que é uma máquina, né, para poder bombear água. Né? Geralmente, quando a gente fala de bomba, geralmente é bomba de água. Né? Então, a gente utiliza esse conceito de pressão. E aí a gente vai na definição de pressão. Pressão, ela é uma força sobre uma área. E esse conceito é muito importante, né, de pressão. Exatamente porque através da minha relação de área, eu consigo, ou área e forças, eu consigo determinar a pressão, por exemplo. Deixa eu pegar uma figura que vai ficar mais fácil. Então, imagina o seguinte caso. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Né, todo mundo já deve ter visto uma cama de prego. Ou seja, como que funciona uma cama de prego? Repare que nessa cama de prego eu tenho vários pregos e eu tenho o balão. O cara deixou o balão ali em cima e o balão não estourou. Então o que significa exatamente
esse conceito, né, de pressão, que é uma força sobre uma área. A ideia é o seguinte: se eu conseguir ter uma área de contato muito grande, né, significa que o meu denominador é muito grande. Então, se eu tiver uma área de contato grande, eu vou ter que a minha pressão ela é baixa. Ou seja, imagina ali, eu tenho uma pizza e estou dividindo pelas pessoas. Se eu pegar uma pizza e dividir para 2 pessoas, cada um vai comer metade. Se eu pegar essa pizza e dividir para 5, cada um vai comer 1/5. Se eu dividir para 15, cada um vai comer 1/15. Ou seja, quanto mais gente eu chamo para comer pizza, menor vai ser o pedaço de pizza que eu vou comer. Então, se eu aumento a área de contato, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a força se distribua em cada um desses pregos. Logo, a pressão vai ser menor. Então, deixa eu ver aqui. A área de contato é grande. Força é distribuída. Pressão é baixa. Então eu vou ter exatamente esse conceito. Já se eu tiver uma área de contato muito pequena, o que é de se esperar? De se esperar que eu tenha o efeito contrário. Ou seja, é como se eu tivesse toda aquela pizza para só eu comer. Né? Então, se eu estou concentrando toda essa área, o máximo que eu achei vai ser essa figura aqui. Então, se eu tenho esse caso onde eu vou distribuir todo o meu peso em cima desses carinhas aqui, eu vou ter uma área de contato pequena. Por consequência, a força ela é concentrada e a pressão ela vai ser alta. Isso é muito importante, né? Imagino que vocês já devam ter visto, geralmente aqueles filmes quando a pessoa vai andando no gelo. Deixa eu ver. Quando o lago congela, a gente vê aqueles vídeos, né, da pessoa andando no gelo. E aí o que acontece se por acaso o gelo quebrar? Né? Geralmente a gente vê naqueles filmes que a pessoa ela começa a engatinhar. Por que é aconselhável a pessoa andar, ela engatinhar, andar de 4, né, com os 4 membros, em um lago congelado? Deixa eu ver se eu acho. Exatamente para quê? Para que a pessoa possa distribuir a força sobre o lago. Imagina, o máximo que a gente vai ter de alguém tentando vai ser um cachorro aqui. É o máximo e tá mais do que bom. Então o que acontece? Quando a pessoa anda em 2 patas, né, 2 pernas, deixa eu escrever aqui. Quando a pessoa caminha no gelo com as 2 pernas, ela concentra todo o peso nas pernas, em prioridade em uma perna, no caso. Por que ela concentra todo o peso em uma perna? Simples, para você caminhar você não precisa levantar uma perna. Você levanta uma, baixa a outra, né? Então, por pequenos instantes você está colocando todo o seu peso em um único ponto. E aí, o que isso vai gerar? Isso vai gerar
uma concentração de tensões, ou seja, a pressão ela vai aumentar no gelo, exatamente naquele ponto onde você vai estar pisando. E isso pode fazer o gelo quebrar. Né? Então, quando a pessoa caminha no gelo com a perna, ela consegue todo o peso de uma perna. Isso faz a pressão aumentar. Podendo fazer o gelo quebrar. Para evitar isso, ela tem que distribuir o peso. Logo, o aconselhado é andar com os 4 membros. Né? Fica melhor do que falar andar de 4. Então, a ideia é exatamente essa. Você concentra todo o seu peso em um único ponto. Já quando você anda, né, com os 4 membros, você distribui esse peso melhor. E com isso, evita, por exemplo, do gelo quebrar ou rachar ou algo do tipo. Né? Então, a concentração ela é muito interessante. Né? A distribuição do peso ela é muito interessante. E algo mais interessante também é que o peso, a pressão, ela age. No caso, existem 2 tipos de elementos que a gente vai ver, que são os materiais que são compressíveis e incompressíveis. Ou seja, o que é um material incompressível? O material incompressível, ele nada mais é do que um material que não se comprime, ou seja, mantém o seu volume. Em outras palavras, esse material distribui a pressão de forma uniforme, ou seja, ele vai distribuir uniformemente toda a pressão. Isso é muito importante, né? Quando a gente lida com materiais que... Quando a gente vai construir, por exemplo, uma máquina ou algo do tipo, é ideal que a gente utilize materiais que são incompressíveis. Né? Porque ele vai distribuir a pressão de forma mais uniforme. E eu não tenho nenhuma figura que possa demonstrar esse tipo de ação. Eu não tenho. Mas a ideia do material compressível é exatamente que ele vai distribuir uniformemente essa pressão. Já se eu não tenho material incompressível, eu tenho material compressível, ele é um material que altera a sua pressão, altera a sua estrutura quando há uma mudança de pressão ou pressão barra temperatura. Então existem vários materiais que são materiais compressíveis, ou seja, que eles vão se alterar de alguma forma quando eu imprimir sobre eles alguma pressão. E às vezes esse conceito ele pode ser interessante para a gente, pode ser útil para a gente. Né? Um exemplo bem claro, não sei se vocês viam, né? Lembram? Existia lá quando passava lá no Domingo Legal, com o Celso Portiolli, passava a ideia lá da piscina de amido. Né? Então, qual era o conceito? Deixa eu tirar uma fotinho. A piscina de amido ou piscina de maionese. Cadê? Deixa eu achar uma fotinho bem interessante. Qual era a ideia da piscina ali do Domingo Legal? Você tinha um material que era feito de amido, a pessoa andava por ela e aí, dependendo da pressão que você aplicava sobre ela,
ela se comportava de forma diferente. Ou seja, se você chegasse ali na piscina e parasse, ela iria funcionar como material fluido. Então você literalmente iria afundar. Se você saísse correndo, ou seja, você aplicasse uma pressão rápida, instantânea, nesse lugar, o que iria acontecer? Ele funcionaria como sólido. Então deixa eu explicar aqui. Então, o que acontece? Imagina ali, a piscina ela funcionava dessa seguinte forma. Se a pessoa sai correndo, ela vai aplicar uma força em um tempo muito pequeno. Esse tempo muito pequeno vai fazer com que ele se comporte como sólido. Então, a graça, do quadro era ver as pessoas saírem correndo e tentando atravessar essa piscina aqui de amido. Se você fosse devagar demais, ela funcionaria como líquido. Então, embora eu tenha ali um caso simples, pode parecer meio bobo, digamos assim, afinal, de que graça me funcionaria uma piscina de amido? Qual seria a graça em ter uma piscina de amido? Em que eu conseguiria aproveitar isso? Então, a gente tem uma aplicação bem simples, que é o caso, por exemplo, de um colete à prova de balas. Imagina o seguinte: você é um policial ou, sei lá, alguém da lei, e por algum motivo você está na guerra, seja onde você estiver. Então o que acontece? Para te proteger de tomar algum tiro ou algo do tipo, a pessoa utiliza um colete à prova de balas. Só que imagina o seguinte: para poder parar um tiro de uma bala, você tem duas opções. Ou você coloca uma chapa de metal. Só que imagina o seguinte: para você utilizar um colete à prova de balas, essa chapa de metal ela vai pesar aí no mínimo uns 15 quilos. E isso eu estou falando só da chapa frontal, do peito. Agora imagina que você precisa uma lateral do outro lado, ou seja, imagina um policial fazendo uma abordagem no morro e ele utilizando um equipamento de segurança que pese 15 quilos. Pensa, ele vai andar igual o Homem de Ferro, todo travadão, Então isso é um problema muito sério, porque além do cara perder a mobilidade, ele vai carregar um peso muito grande. Agora imagina que em vez de ele utilizar isso, ele está utilizando um material semelhante, que apresenta as propriedades semelhantes a essa da piscina de amido. O que vai acontecer? Ele vai ser fluido quando você aplicar uma força, devagar, ele vai ser fluido tranquilamente. E aí, quando tiver algum tiro ou algo certeiro, você vai ter que esse cara vai funcionar como rígido. Então, a ideia é o quê? Existem materiais que, quando você submete uma pressão, eles vão ter dois tipos de comportamentos. Não vão interagir, não vão ter mudança. 2, vão ter mudança. Materiais que são incompressíveis são materiais que eles não se comprimem. Então, ou seja, ele mantém a mesma pressão. Isso é muito importante para o que a gente tem, com exemplo, em sistemas hidráulicos.
O que é um sistema hidráulico? Um sistema hidráulico, por exemplo, quando você pisa o pé no freio, você está andando de carro e pisou no pé do freio. O que faz ali o carro ficar macio, né? Que a gente chama ali de... agora eu esqueci do volante. Que tem um volante duro e tem um volante mais macio. Mas o que acontece? Ali o que você tem é um sistema hidráulico. Ou seja, quando você gira o piso do pé no freio, você está fazendo o quê? Você está aplicando uma pressão em um fluido. Esse fluido distribui a pressão ao longo do caminho, um tubo, por exemplo, e ele vai acionar um botão, digamos, lá na frente. Isso é um sistema hidráulico, né? É onde você utiliza a pressão e tudo mais. Um material que ele é muito bom, por ser incompressível, que a gente utiliza bastante, é a própria água. A água ela é incompressível, né? Ela distribui essa pressão uniformemente. E isso é muito importante. Outro material, e aí, outro tipo de material que a gente tem são os materiais incompressíveis. O que são materiais incompressíveis? Quando eu executo, por exemplo, uma pressão sobre ele, uma mudança de temperatura, algo do tipo, esse cara vai mudar a pressão. Então, o exemplo que a gente tem ali, a pasta de dente, por exemplo, né, ela funciona como material compressível, ou seja, você aperta ela, ela distribui aquela pressão e joga para frente. Material compressível, ela muda a pressão, né? A gente tem, com relação ao material compressível, a gente tem o exemplo aqui da piscina legal. Não sei se vocês viam lá o SBT. E aí qual era a ideia? A pessoa tinha que atravessar de um lado para o outro. Se a pessoa atravessasse devagar demais, ela funcionava como areia movediça, ou seja, ela sugava a pessoa para baixo. Se você andasse rápido demais, né, você tinha ali que ele funcionaria como material sólido. Isso é até muito referente a muitos filmes, onde tem aqueles ninjas que andam sobre a água. Né? Como que funciona? Não estou falando de Naruto, não. Estou falando daqueles filmes ninjas, antigaços, relíquias. Como que funcionava? O cara, ele não ficava parado em cima da água, né? Aqueles filmes clássicos, tipo Jack Chan, algo do tipo. O que o cara fazia? O cara saía correndo. O cara saía correndo e saía andando sobre a água. Né? Existe até um vídeo de uma moto, o cara conseguiu fazer uma moto andar sobre a água. Muito interessante, muito legal o vídeo. Né? O cara literalmente pega uma onda em cima de uma moto. Muito maneiro. E a ideia é o que? Exatamente isso. Ou seja, você vai aplicar uma força tão rápida que não vai dar tempo do material se estruturar. Então, como não dá tempo do material se estruturar, ele vai se parecer com o sólido. Então, embora a gente tenha esse conceito simples, né, bobo, digamos assim, uma aplicação muito útil nele, que era o que a gente estava vendo agora, é a aplicação no conceito, por exemplo, de um colete à prova de balas. Imagina o seguinte caso. O colete à prova de balas, né, antigamente ele era feito de chapas de aço. Ou seja, eram várias chapas de metal, e essas chapas de metal, né, elas eram muito pesadas. Então imagina você andar com uma chapa de metal, e só que essa chapa de metal, sei lá, esse colete pesa 15 quilos, 20 quilos, né? Então, imagina você conseguir se mover com uma chapa de metal e ainda pesando 15 quilos. Primeiro que você vai ter uma mobilidade quase zero. Você não vai conseguir se mover direito, né? Você vai ter muita dificuldade para poder se mover. Então aqui a gente tem um exemplo de um colete à prova de balas. Então, uma aplicação simples seria essa piscina de amido. Por que essa piscina de amido? Imagina, enquanto você está se movendo, o policial ali está correndo, né? Ele está se movendo, é como se ele estivesse aplicando uma força bem prolongada, movimento bem tranquilo. E aí o que acontece? Ele vai se mover como um fluido. No momento em que ele toma um impacto, né, digamos assim, um tiro, algo do tipo,
aquele material ele vai ficar rígido. Então ele vai funcionar como um colete e ele vai proteger, né, a pessoa que estiver usando ele. Em resumo, é exatamente isso que a gente vai ter, né? Isso é uma aplicação bem simples, né, de algo que poderia ser utilizado no colete à prova de balas. Existem outras aplicações, existem milhares. Tudo depende do caso que você estiver analisando, né? Cada um tem um efeito diferente. Alguma dúvida até então? Alguma dúvida aqui sobre esses conceitos? Guilherme Pilar? Então ele vai se comportar como um fluido. Deixa eu só escrever aqui. Né? A grande problema que a gente tem, por exemplo, no colete à prova de balas, não é o impacto com que ele vai ocorrer. O grande problema é a desaceleração dele. Né? Por exemplo, se eu tiver a opção de fazer um colete à prova de balas que ele seja só de chapa metálica ou de gelatina, acredite ou não, mas o colete à prova de balas de gelatina ele é muito mais eficiente. Isso porque quando a gelatina passa pelo material, né, deixa eu ver se eu acho algo aqui, por ele ser mole, ele absorve essa velocidade. Então ele desacelera muito mais facilmente. Em outras palavras, imagine que você está usando um colete à prova de balas. Quando a gelatina passa, né, pelo cara, o que vai acontecer? Por ela ser molenga, ela vai absorver esse movimento. Então você não vai sentir muito do impacto. Já se você estiver usando, por exemplo, uma chapa de aço, você vai sentir esse impacto, porque como ele é um material duro, ele não consegue distribuir muito bem a força, então ele vai distribuir rápido, ele não absorve, né, essa força. E aí, aqui ó, a gente tem um exemplo, olha que interessante, quando o cara dá um tiro ou algo do tipo, ó, a gelatina ela se deforma e ela absorve esse impacto, diferente de uma chapa de aço. Né? A chapa de aço ela não consegue fazer isso. Ó. O cara deu o tiro e ela parou aqui. Então repara que aqui, ó, se você estivesse desse lado, você não ia sentir o tiro. Mas se fosse uma chapa de aço, você ia sentir um impacto, né? Como se alguém tivesse te batido ou algo do tipo. Né? Então, vamos dar seguimento. A gente tem um efeito bem interessante também, que é o efeito da pressão. Ó. Opa. O que acontece? O estado físico de um material ele depende da temperatura, da pressão e do volume dele. Ou seja, se eu conseguir variar algum desses três casos, eu consigo mudar o estado dele. Por exemplo, se eu pegar a minha água e eu diminuir a temperatura dela, o que vai acontecer com essa água? Ela vai virar gelo. Se eu pegar essa água e eu aquecer ela, eu vou fazer com que essa água vire gasoso. Então, a alteração da temperatura está fazendo esse material mudar de estado físico. A mesma coisa vai acontecer se eu alterar o volume / pressão desse cara. Então, um exemplo claro que a gente tem é, por exemplo, como que funciona o patinho no gelo.
Por que que quando a pessoa anda de patins no gelo, ela consegue, por exemplo, deslizar, consegue ir longe? Já se pararam para perguntar? Vocês já chegaram a patinar no gelo? Geralmente na época do Natal, no Friburgo Shopping, no Cadima no caso, né, aqui em Friburgo, eles botavam ringue de patinação no gelo. Não sei se vocês já viram pelo menos um patins de gelo. Deixa eu ver aqui. Isso. Mas não sei se vocês repararam no patins no gelo que a ponta dele, aqui ó, ele é muito afiado. Ó, se vocês olharem, por exemplo, essa foto aqui, ó, a ponta dele é afiada. Olha aqui, ó. Olha o dente dele. É igual uma faca. E por que que você vai usar uma faca? Exatamente para poder andar em cima do gelo. Então, vamos pensar um cadinho. Vamos pensar lá. Se eu estou aplicando uma força, né? Se eu estou aplicando uma ponta muito afiada, o que eu estou fazendo com a pressão? Ela está aumentando ou diminuindo? O que vocês acham? Aumenta, né? Se eu aumento a minha pressão, pensa, por exemplo, num objeto que eu vou aumentando a pressão dele. Então pensa, por exemplo, na água, na panela de pressão, né? Se eu aumento a pressão dentro da panela, o que vai acontecer com a água? Ela vai aquecer mais ou vai aquecer menos? As moléculas, elas vão ficar menos agitadas ou mais agitadas? A gente não chegou a isso. Mais agitados. Então, conforme eu aumento a pressão, eu faço o quê? Com que o gelo derreta. Olha que doideira. O aumento da pressão faz o gelo derreter debaixo do patins. E é esse gelo derretido que dá o deslize do patins. Então esse gelo derretido nessa água é o que vai fazer o patins deslizar. É o que vai fazer o patins se mover. Né? Tanto que se você for pegar um tênis ou, né, se você for tentar apostar corrida, né, tenta apostar corrida, por exemplo, você vai estar com tênis e com patins de gelo. A pessoa que tiver o patins de gelo vai se mover muito mais rápida do que se ela tiver de tênis. Porque ela concentra todo o peso naquele ponto. E isso faz o quê? O gelo derreter. E a água a gente sabe o quê? Que ela é um fluido, né? Então ela consegue escoar com mais facilidade. Por quê? Porque esse gelo derretido ela diminui o atrito entre o patins e o gelo. Né? A água derretida diminui o atrito entre o patins e o gelo. Só que o que acontece? Como o ringue, né, ringue de patinação, está a uma temperatura muito baixa, a água congela de novo. Então, basicamente a água vai congelar de novo. Isso porque, né, você vai estar muito frio. Então ela não vai ficar derretendo, né, porque o filete que está descongelando é muito pequeno. Então, patins do gelo funciona exatamente dessa forma. A mesma coisa serve lá com esqui e tudo mais, né? O esqui são outros efeitos, né? O esqui você faz o quê?
O esqui é para você andar na neve, não é para você andar no gelo. Então a área de contato dele é muito grande, né? Semelhante ao snowboard. Você tem uma área de contato muito grande, semelhante à cama de prego, você vai distribuir toda aquela força. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Nenhum? Tranquilo? Então, pelo nosso horário, nós vamos terminando por aqui. Continuaremos na próxima aula. E eu acho que é só por aí. Então, essa semana não temos atividade, né, exatamente porque a gente está nessa parte bem conceitual e futuramente aí a gente começa a ver mais atividades. Certo, gente? Show de bola. Então, nos vemos numa próxima aula, semana que vem. E eu acho que só. Falou, gente. Até mais. Até a próxima.